Olá, meu nome é Gustavo e eu vou apresentar um trabalho em que o objetivo do trabalho é desmistificar algum aspecto da usinagem dos metais. Nós vamos trabalhar hoje sobre o conceito de utilização ou não dos fluidos refrigerantes de corte. Portanto, nós vamos levar aspectos prós e contras a respeito da utilização do fluido ou do corte a seco. Esse trabalho tem por objetivo desmistificar algum aspecto da usinagem dos metais. Portanto, vamos levar em consideração os aspectos prós e contra a respeito da utilização ou não dos fluidos de corte. Para entender melhor esses aspectos, vamos primeiro entender as funções desses fluidos. Bom, a função principal é refrigerar o conjunto máquina, peça e ferramenta. Portanto, o coeficiente de atrito é algo muito importante que deve ser levado em consideração. O atrito da ferramenta com o cavaco. Por isso, a principal função é a expulsão do cavaco, que ajuda na redução da temperatura. O melhor acabamento superficial da peça em usinagem também é um pró que nós devemos levar em consideração. Auxilia na lubrificação dos componentes e no agrupamento das partículas residuais, como na utilização na usinagem de ferros fundidos. Para entender melhor como funciona as fontes de calor, vamos ver agora algumas fontes distintas de calor que devem ser utilizadas na utilização de fluidos de corte para reduzir as temperaturas. Bom, nós temos a zona A, por exemplo, que seria o cavaco que ele desliza pela superfície de saída, a região onde está o atrito da ferramenta e o cavaco. Bom, na zona A, a redução é evidente, pois a aplicação do lubrificante diminui o coeficiente de atrito na interface da ferramenta e do cavaco, nesta região. Portanto, a expulsão do cavaco vai reduzir esse atrito aqui, e por isso as temperaturas vão cair bruscamente. Aqui, na zona B, acontece a mesma coisa que na zona A. No entanto, a redução de atrito agora se dá pela relação entre a peça e a ferramenta, o que também auxilia, claro que não da mesma forma que a relação com o cavaco e a ferramenta, mas também auxilia na redução da temperatura. A região B, onde ocorre o atrito entre a ferramenta e a superfície da peça, essa região aqui. E, na região de cisalhamento, a região C, que afeta o volume do cavaco formado, esta região aqui. Bom, na região C, a diminuição do coeficiente de atrito entre a ferramenta e o cavaco provoca o aumento do ângulo de cisalhamento e, consequentemente, uma diminuição do grau de deformação. A diminuição desse grau de deformação ela vai acarretar em um decréscimo de energia de deformação por cisalhamento. Por isso, consequentemente, esse decréscimo de quantidade de calor gerado não vai elevar tanto a temperatura nessa região. Além disso, o aumento desse ângulo vai ocasionar uma velocidade maior da saída do cavaco, o que vai fazer com que o tempo em que o cavaco entre em contato com a ferramenta, nessa região de atrito, seja menor, e por isso a transmissão de calor seja menor. E assim, o fluido refrigerante ele ajuda nesse aspecto, reduzindo além do atrito, aumentando o ângulo de cisalhamento e fazendo com que o cavaco seja expulso mais rapidamente. Algumas qualidades econômicas do uso do fluido refrigerante de corte é a redução do consumo de energia de corte. Portanto, a máquina ela força menos e assim tem menos consumo. A redução do custo da ferramenta na operação. Logo mais nós vamos ver alguns aspectos contra esse aspecto aqui. Mas, no geral, de modo geral, nos processos de usinagem, ocorre a redução do custo de ferramenta, porque vai reduzir o atrito da ferramenta e a peça. O impedimento da corrosão da peça de usinagem, pois tem vários tipos de fluido refrigerante, alguns deles com compostos químicos que evitam não só a corrosão, mas ajudam em vários outros aspectos, mas isso depende de algo muito específico de cada processo de usinagem. Mas sim, ele pode ajudar na corrosão da peça de usinagem. Qual a relação entre o tempo de vida da ferramenta em função da temperatura? Bom, para nós provarmos que, como visto anteriormente no slide anterior, que ajuda sim no tempo de vida da ferramenta, nós temos aqui essa equação em que T, o Tzão, seria o tempo de vida em minutos e o Tzinho a temperatura em graus Celsius. O K é a constante que depende dos materiais da ferramenta, da peça e das condições de usinagem.
E por fim, o n, que é o fator exponencial dessa equação, que representa a constante exponencial cujas variáveis são as mesmas que k, ou seja, depende também dos materiais de ferramenta, da peça e das condições de usinagem. Os valores de n estão geralmente na ordem de 20, ou seja, qualquer variação de n e qualquer variação na temperatura vai ocasionar uma variação muito grande no tempo de vida da ferramenta, ou seja, uma temperatura que leva 20 graus de diferença com a utilização ou não do fluido refrigerante, como o exponencial é muito grande, a variação de tempo de vida vai ser muito grande também. Portanto, sim, a diferença de temperatura auxilia e muito na função de agregamento de tempo de vida dessa ferramenta. Agora vamos ver algum aspecto contra a utilização dos fluidos de corte. Um desses casos é o ocasionamento de trincas por dilatação térmica. Como nós vimos anteriormente, geralmente o fluido ele agrega valor ao tempo de vida da ferramenta e à qualidade dessa ferramenta. No entanto, com a sua má utilização e dependendo do tipo de processo de usinagem que vai ser utilizado, pode ser que alguma variação brusca de temperatura ocasionada pela refrigeração vai causar alguma dilatação térmica que vai variar muito de acordo com a variação do tempo. Ou seja, vai ocasionar algumas trincas térmicas. E isso é algum problema que vai danificar a peça e a ferramenta. Aqui nós temos um exemplo visual dessas trincas térmicas causadas pela dilatação térmica devido à variação brusca de temperatura em função do tempo e a decorrência disso. E podemos ver que elas são formadas na arés de corte, que é a região onde tem um maior agravamento dessa dilatação térmica, e que vai ocasionar uma perda de qualidade superficial da peça usinada, e, por conta disso, o descarte precoce dessa ferramenta. Alguns fatores que causam essa variação brusca de temperatura. Ferramentas que têm grande área de superfície de contato com o ar, ocasionam maior dispersão de calor, transmissão de calor para o ambiente, e o fluido de corte nessa região vai ajudar ainda mais a diminuição dessa temperatura. E o principal, que é o corte interrompido, que é o tempo em que essas áreas de corte ficam sem contato com a peça, ou seja, não estão cortando, ou seja, elas têm maior tempo, dos tempos de rotação, até chegarem aqui e aumentar essa temperatura, ou seja, a variação térmica é muito brusca nesses aspectos. E a utilização do fluido refrigerante, nesses casos, pode ocasionar no agravamento dessas trincas térmicas. Bom, primeiramente, na parte de gastos, nós temos que o principal fator que começou com todo esse mito sobre a utilização ou não do fluido de corte foi esse fato aqui, de que as empresas analisaram que o custo de produção, só o custo de produção, de 15% a 20% é gasto com fluido de corte. Portanto, foi levado em consideração mais o corte a seco. Além disso, as causas ambientais, alguns componentes químicos e o descarte desses fluidos, eles não são muito bons para o meio ambiente, o que também é outro aspecto contra que deve ser levado em consideração. Os enormes gastos de fluido refrigerante se dão por esse fato aqui. A maior parte dos casos, a utilização dos fluidos se dá pelo derramamento do fluido refrigerante na área de contato da peça e da ferramenta. No entanto, nós temos outras soluções que gastariam menos esse fluido, como o jato de alta pressão do fluido refrigerante, ou então o jetamento de ar comprimido de alta pressão, que ajudariam na expulsão e a retirada mais eficiente do cavaco, que auxiliaria mais na redução de temperaturas bruscas durante o processo de usinagem. Bom, seria isso, um conceito mais básico. Eu espero que tenha ajudado um pouco. É claro que cada processo é um processo e deve ser levado em consideração todas as condições da usinagem, mas eu espero que tenha ajudado um pouco sobre um pouco da desmistificação e também dos conceitos de utilização desses fluidos refrigerantes.